Olá, tudo bom? Hoje é dia 19 de abril de 2020 e eu quero te dar as boas-vindas ao nosso canal Famílias em Cristo. Antes de nós lermos a palavra de Deus e compartilharmos um pouco em um estudo sucinto, eu quero te convidar a fazer uma pequena oração para que, de fato, o Espírito Santo possa nos conduzir. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de, mesmo à distância, estarmos juntos, através da tecnologia, através desse canal de comunicação, através de uma rede social. Obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós. E nesse momento eu oro para que o Espírito Santo, aquele que nos guia a toda a verdade, possa encontrar liberdade em nossas mentes e em nossos corações para nos conduzir ao conhecimento da Tua vontade para cada um de nós em mais esse dia. Abençoa-nos assim com a Tua palavra, com a Tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, nós vamos falar sobre a maravilhosa vida por detrás das telas. E você está me assistindo nesse momento por trás da tela de um celular, de um computador. E é um tema então bastante pertinente, bastante atual, de que nós vamos tratar. E vamos usar o texto base de Apocalipse, no capítulo 3, dos versículos 1 até o versículo 8. Apocalipse 3, de 1 a 8. Diz assim a palavra de Deus. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, de que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aleluia! Glória a Deus! A maravilhosa vida por detrás das telas. O que isso tem a ver? Bom, primeiro que Apocalipse é um livro fantástico. Na verdade, ele é até pouco lido, e para alguns ele é meio que amedrontador. Contudo, para quem serve a Deus, ao Deus vivo, esse é um livro que traz felicidade, não catástrofes. O nome Apocalipse vem do grego apocalipsis, uma palavra bem próxima ao português, né? E significa revelação. E já o próprio nome nos apresenta o que está contido nesse livro. É o livro da revelação. É um livro de revelação, e que eu já quero começar a chamar a sua atenção para o fato de que revelar não significa inventar alguma coisa nova propriamente dito, mas expor algo que já existe, algo que está oculto por algum motivo. E olha, muitas profecias desse livro, elas já se cumpriram, outras ainda vão se cumprir. Apocalipse tem muitos símbolos. Talvez por isso muita gente diga que é difícil de entender. Mas justamente por ter muitos símbolos, né, é que a gente precisa de algum conhecimento adicional sobre os contextos históricos, políticos, econômicos, para que o entendimento seja claro
As informações que estão no livro do Apocalipse, elas não são misteriosas propriamente dito. Você precisa que o Espírito Santo encontre em você disponibilidade para agir e revelar aquilo que Deus tem para cada um de nós. É Ele que vai nos conduzir no conhecimento das verdades do livro de Apocalipse. Ok? Agora, personagens, símbolos que se apresentam aqui no livro do Apocalipse, na verdade, eles não são novidade, não. Eles já apareceram antes em outros livros da Bíblia. Por exemplo, se a gente for avaliar aqui o nome Jeová, né, o verdadeiro Deus nos céus, o Criador da terra, de todas as coisas, Deuteronômio fala largamente sobre Jeová. Jesus Cristo, como o Cordeiro de Deus, já é apresentado também no Evangelho de João. Satanás, o diabo, que é o inimigo de Deus, já é apresentado desde Gênesis. Você conhece um pouquinho de Bíblia, vai saber rapidamente identificar esses pontos. Babilônia, como fonte das mentiras religiosas, também é apresentada lá em Gênesis, lá atrás. O mar, humanidade, né, desobediente, que se opõe a Deus, a Jeová. Isaías já falava sobre isso também. Muitos outros exemplos também são citados em outros livros da Bíblia. Mas o que esse texto que nós lemos aqui no capítulo 3 nos revela propriamente dito? O que ele tem de importante para esse tempo de pandemia que a gente está vivendo nesse ano de 2020? Duas coisas basicamente. A primeira delas: Deus continua se importando com a tua vida. Se você pode, põe a mão assim sobre o seu peito e fala com convicção: Deus continua se importando com a minha vida. Isso é uma verdade, é uma realidade que ninguém vai poder mudar. Deus continua se importando com a sua vida. Independente do momento que você esteja vivendo, Deus continua se importando com a tua vida. Eu afirmo isso. A maioria dos teólogos atribui a João a autoria desse livro. E João também é conhecido como o discípulo do amor. E agora ele está recebendo uma revelação extraordinária do amor de Deus pela igreja. Cabe ressaltar aqui que a igreja são as pessoas que em algum momento receberam a palavra de vida, receberam Jesus. As pessoas que tomaram a decisão de confessar ou de aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. A igreja não são as paredes, não são os templos, os nomes denominacionais. E nesse momento aqui, no livro de Apocalipse, são apresentados dois modelos de igrejas, ou dois modelos de pessoas. Vamos ver aqui. O primeiro modelo é Sardes. Sardes significa sol. A igreja de Sardes, ela era rica e quase impenetrável, militarmente falando, pela proteção rochosa que estava ao seu redor. Mas era uma igreja que estava estagnada, era uma igreja que estava sem vigilância, era uma igreja, na verdade, que vivia da glória do passado. E quantos de nós não estamos ou somos assim? Não estamos vivendo da glória passada ou das experiências passadas? Ou não somos pessoas que se vangloriam dos feitos passados? E o que tem de novo hoje na nossa vida? Na verdade, eu não estou querendo trazer nenhum peso sobre você. Não estou querendo te acusar de coisa alguma. Nada disso. Pelo contrário. Eu quero dizer que Deus continua se importando com você. E a mensagem que foi dada para a igreja de Sardes foi para que ela pudesse despertar. Olha, vocês estão vivendo de passado. No nosso ditado popular, quem vive de passado é museu. É verdade ou não que frequentemente a gente julga as pessoas pelas aparências? Tem muita gente vivendo dentro de igreja, né, ou nas igrejas, vivendo de aparência. E mais uma vez, eu não estou querendo trazer peso sobre ninguém, sobre igreja alguma. Eu estou dizendo que o amor de Deus pelas almas, pelas vidas, continua inalterado. Deus continua se importando com você. As pessoas, nós observamos os comportamentos que estão à nossa volta e a gente tenta entender os motivos que levam a esses comportamentos. Só que Deus não é assim. Jesus não faz esse tipo de julgamento.
Ele não trabalha dessa maneira. Ele, na verdade, está olhando para o caráter, para o seu eu pessoal. Ele está vendo o verdadeiro eu de cada um, o caráter de cada pessoa, o caráter de cada igreja. Quando enviou essa carta ao mensageiro da igreja lá em Sardes, ele contrariou, na verdade, toda a impressão popular dos homens. Toda a impressão dos, talvez, teólogos da época, dos pastores, dos padres, dos ministros episcopais da época. Por quê? Porque apesar da igreja de Sardes ter a reputação de uma igreja forte, uma igreja ativa, uma igreja que viveu grandes experiências, que estava bem localizada, que, enfim, foi uma grande referência, Deus agora viu falhas e sabia que aquela congregação estava quase morta. Se não voltasse a viver, seria tomada de surpresa, como se fosse por um ladrão. O que o verso 1, a parte B, diz aí? Tens nome de que vives e estás morto. Puxa vida, quanta igreja está morta nos nossos dias. Essa frase ilustra perfeitamente a diferença importantíssima entre reputação e caráter. Eu gosto de definições simples. Eu gosto de aspectos do nosso português, da nossa língua portuguesa, que trazem um entendimento mais amplo das palavras. Reputação, por exemplo, é aquilo que dizem ao teu respeito, aquilo que pensam ao teu respeito. Mas caráter é quem realmente você é, quando ninguém está olhando. Já pensou sobre isso? Você tem dado mais valor à sua reputação ou ao seu caráter? Talvez, quando olham para a nossa vida de crente, ou quando olham para a nossa vida de pessoa boa na sociedade, ou de uma pessoa que não tem problemas emocionais, não tem problemas financeiros, nós vemos hoje que as pessoas, talvez sejamos até uma dessas pessoas, né? Postam sempre nas redes sociais fotos sorrindo, né? Alegres, com uma esposa linda, com um marido fantástico, com filhos ou pais exemplares, fotos da família perfeita, do trabalho perfeito, das viagens extraordinárias, né, ao exterior. Talvez quando vejam essas fotos, não façam ideia de como realmente nós estamos vivendo, de quem realmente nós somos. Quem você realmente é quando ninguém está olhando? Como você realmente se sente quando não está fazendo uma publicação na rede social? Ó, muitos de nós, muitos que estão me assistindo nesse momento, atravessaram o milênio. Eu sou um deles, né? Nós nascemos no ano aí de 1960, 70, 80, 90. Muitos de nós sabemos o que é não existir computador, celular, internet, redes sociais. Aliás, até as redes sociais da minha época de adolescente eram aquelas vizinhas que ficavam debruçadas na janela de casa. Elas sabiam de tudo, elas postavam tudo, né, para os nossos pais, principalmente. Eu que fui um adolescente muito levado, então não faltava gente para delatar as nossas condutas, né, as nossas ações. Na verdade, tudo era mais simples, era menos desenvolvido, era mais difícil. E apesar de tudo, muita gente, se fizer uma retrospectiva, vai descobrir que era mais feliz, que tinha mais tempo, que era mais íntimo de Deus, mais ativo na igreja. Ah, se era. Gente, na verdade, muita modernidade, muita tecnologia mudou o nosso estilo de vida. E como é que pode isso? Por que diante de tanta mudança aparentemente positiva, né, a gente está sofrendo mais psicológica e emocionalmente?
Sabe o que eu estou querendo dizer para você, de fato, de verdade? Estou querendo dizer que Deus continua se importando contigo, independente da circunstância que você esteja vivendo, do momento feliz ou ruim que você possa estar atravessando. Deus continua se importando com a tua vida. Ele está olhando aí para dentro do teu coração. Ele está olhando não só para o teu coração, mas ele está olhando também para os teus sentimentos. E aí, qual é a grande surpresa que muita gente teria se estivesse olhando para dentro do teu coração, dos teus sentimentos? Se saísse de trás da tela, ia ver a realidade que você vive, ou a realidade que você é. Talvez a sua vida esteja assim, ó, toda destruída, toda deteriorada. Pode ser que o que Deus esteja vendo agora seja uma pessoa totalmente ferida, uma pessoa frustrada, alguém destruído emocionalmente, frustrado com os resultados que alcançou ou com os resultados que não alcançou. Sabe por que Deus vê assim? Porque Ele está vendo por detrás de toda essa tecnologia aí, Ele está vendo, não por detrás da tela, né? Mas Ele está vendo por dentro de você. E diante disso tudo, o que você pretende fazer? Porque Deus está desejoso de fazer parte novamente da tua história. Talvez Deus queira reconstruir a tua história, mas você também tem que querer isso. Talvez Deus esteja querendo curar as tuas feridas, mas você agora não precisa só querer isso, você precisa agir em favor disso. Diante de uma revelação como essa, o que você vai fazer? Qual a decisão que você vai tomar? Versículo 3, na parte A, nós lemos aí: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Pô, como é difícil a gente se arrepender de alguma coisa, né? Muitas vezes a gente tem remorso. Remorso é aquele sentimento de tristeza, mas arrependimento é aquela mudança de mente e mudança de atitude. E o texto que nós lemos aí, ele não para nesse momento só também de apontar a fragilidade ou o erro de uma igreja, de um povo, de uma vida. Ele também fala de uma outra revelação, de uma outra coisa importantíssima, que é: lutas e tribulações também produzem maturidade e fé. Lutas e tribulações também produzem maturidade e fé. O versículo 8 diz assim: conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar, porque tendo pouca força guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aleluia! Filadélfia. Filadélfia significa amor fraternal, amor entre irmãos. Uma igreja que estava situada numa zona geográfica estratégica, mas no encontro de duas placas tectônicas. Ou seja, sofria constantemente tremores de terra. Isso obrigava o povo muitas vezes a viver em cabana, fora da cidade. E além disso, obrigava o povo a trabalhar muito para reconstruir a cidade, que ora era derrubada, destruída por terremotos. Uma cidade também que passou por algumas mudanças de nomes. Por quê? Por causa do contexto político. Uma cidade disputada e cada um queria deixar a sua marca, então mudava o nome da cidade muitas vezes. E aí, quando a gente vê todo esse contexto histórico, político, geopolítico, a gente entende que os irmãos da igreja de Filadélfia viviam uma vida cotidiana muitas vezes inconstante. Uma vida social atribulada, atormentada. Mas mesmo assim, eles permaneciam fiéis a Deus e leais uns aos outros. Você tem sido fiel a Deus? Você tem sido leal ao seu irmão? Você tem se compadecido daquele que te cerca? Amor fraternal? Os irmãos de Filadélfia eram poucos, não eram muitos não.
talvez até parecidos com a igreja Famílias em Cristo, uma igreja pequena, mas eles eram unidos, eles se importavam uns com as vidas dos outros. Assim como a igreja Famílias em Cristo, pode dizer um amém aí para ligar na terra? Ligou na terra, é ligado no céu. Assim como na igreja que você congrega, por exemplo, seja Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Metodista, enfim. Profetiza sobre a vida da tua igreja, dos irmãos com quem você congrega, com quem você participa, se relaciona. A união, a unidade, ter tudo em comum. Obviamente que num mundo globalizado como vivemos hoje, é relativamente mais fácil até ter coisas em comum, além de redes sociais, além de Facebook, Instagram e outras redes aí que eu não sou muito atualizado nesse contexto, mas o fato é que o sentimento interior que havia nos irmãos de Filadélfia, da igreja de Filadélfia, é o sentimento que precisa ser copiado, adotado pelos irmãos da igreja de hoje, da igreja contemporânea. Um sentimento de unidade, de união, de um ajudar o outro, seja no que for, dentro do limite, dentro da capacidade de cada um, obviamente. Não existe maior amor do que esse, de entregar o único filho para morrer no lugar de outra pessoa, com o propósito de resgatar tal pessoa da perdição eterna. João 3,16, todo mundo sabe de cor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amor. Quando Deus olha para a igreja de Filadélfia, Ele está vendo o seu próprio amor transbordando, escorrendo pela vida dos irmãos. E você tem exalado esse amor, esse cheiro suave do amor de Deus na sua vida? O que a gente pode concluir analisando esses dois modelos de igreja, esses dois modelos de pessoa, né? Sardes e Filadélfia? É que nós não devemos nos deixar abalar pelo momento crítico que a gente possa estar vivendo, ou por aquilo que os nossos olhos carnais possam estar vendo propriamente dito. Coloca as tuas expectativas, os teus olhos sobre Ele, sobre o Senhor, que tem o poder de salvar, o poder de abrir porta ou fechar porta sem que alguém possa desfazer tal ação. E não permita que os sentimentos te tragam tristeza, porque a nossa esperança está em Deus. Num Deus que fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles existe. Nossa esperança, na verdade, ela provém de fé. E o que é fé? É a certeza daquilo que eu não estou vendo agora, mas eu estou acreditando, eu estou esperando acontecer. A minha fé, ela não está pautada na ação de um político, na ação de um governo, na ação de uma sociedade. A minha fé está pautada no Filho de Deus, em Jesus Cristo, aquele que venceu o maior de todos os inimigos, a morte. Aleluia, Ele está vivo. Esse é um tempo de nós abrirmos os olhos e vermos revelado o amor de Deus por cada um de nós. São tempos difíceis, mas é um tempo também de deixarmos de viver esse maravilhoso mundo perfeito e até complexo, né, por detrás das telas, para a gente viver uma vida talvez mais simples, de comunhão com Deus, uma vida de intimidade com aquele que se entregou na cruz por cada um de nós. E aí, quando eu consigo visualizar e eu consigo viver nessa dimensão, talvez de simplicidade, da comunhão com Deus, eu volto a sentir a sua presença na minha vida no dia a dia. E aí os meus olhos, eles saem dos problemas que estão sobre mim, das dificuldades, dos transtornos, que são postos no pão da vida, aquele que sacia a fome espiritual. Meu amigo, minha amiga, a decisão é sua de se livrar agora do fardo
que está sobre você, que você está carregando aí ao longo de tantos anos ou dias. Se livrar disso e entregar a sua expectativa, a sua fé a Jesus. Porque Ele pode não somente te curar, não somente te ajudar a sair de alguma encrenca, de alguma enrascada que você tenha se metido com as suas ações ou com as suas faltas de ações, né? Ele pode te livrar não somente do poço, do deserto, te fazer prosperar em alguma das áreas tão importantes das nossas vidas, como emocional, psicológica, financeira. Ele pode fazer tudo isso, mas principalmente, Ele pode te livrar da morte eterna, de estar para sempre longe do teu Criador. Jesus disse em certo momento: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. A decisão é tua. Cabe você escolher como você vai viver daqui para frente. Se a tua decisão for por Cristo Jesus, eu quero te dizer que você vai tomar a melhor decisão que você poderia tomar em vida. Porque ela vai te garantir, talvez não vai te garantir prosperidade financeira na vida terrena, mas ela vai te garantir vida eterna, e vida eterna com Deus. Vida eterna com Deus é prosperidade para sempre. Vamos fazer uma oração? Se você quer voltar os teus olhos, o teu coração, os teus sentimentos para Deus, se você quer entregar a tua vida a Jesus, se você quer se reconciliar com Ele, vamos orar junto nessa hora. Mesmo à distância, nós estamos juntos. E eu creio que o Espírito Santo está aí, podendo fazer algo que jamais eu poderia, com palavras ou com ações, mas Ele, o Espírito de Deus, pode agir na sua mente, no seu coração, para produzir frutos eternos para a glória de Deus Pai. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela oportunidade de anunciar a Tua palavra por esse canal, por esse mecanismo, através da tecnologia. Algo que é relativamente novo para todos nós. Mas o que eu quero te dizer, Pai, é que independente do momento que estejamos vivendo, de alegria, de tristeza, de coisas novas ou não tão novas, cada vida que está orando comigo nessa hora e reconhecendo que o Senhor é Deus, que o Senhor continua se importando com as nossas vidas, eu quero orar para que essas vidas tenham os seus nomes escritos no teu livro da vida. E nomes que não sejam jamais riscados desse livro. Por isso, Espírito Santo, continua a boa obra que o Senhor iniciou. Continua a boa obra em nossas vidas para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus, eu aniquilo todo pensamento maligno sobre você, sobre a tua mente, e declaro a paz do Senhor Jesus reinando não somente na sua mente e coração, mas reinando na sua casa e por onde você passar. Seja assim, pelo poder das nossas palavras, pelo poder da palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, parabéns pela sua decisão e siga firme, porque Jesus está voltando e Ele vem para nos buscar. Pai seja contigo. Amém? Até a próxima.